Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de número 38. Objetos de conhecimento, leitura e escuta, produção textual, oral, escrito, multissemióticos e análise linguística semiótica. Detalhamento, elaboração e produção de projetos de pesquisa que desenvolvam as práticas sociais da escrita a partir de situações reais de comunicação dentro e fora da escola, promovendo e concebendo a participação social dos alunos na organização e construção de informativos, entrevistas, gravação de depoimentos, memoriais, banners, folders, relatórios, seminários e fóruns, certo? Vamos continuar então falando de projetos de pesquisa. Vamos lá? Muito bem, nós vamos continuar falando de projetos de pesquisa, né? Em outras aulas, nós já falamos de introdução, de resumo, de título, e nós vamos continuar, então, falando desses elementos que compõem os projetos de pesquisa, né? A linguagem científica, os projetos ali voltados para essa área científica, certo? Então, vamos lá falar dos objetivos, isso mesmo, os objetivos no projeto de pesquisa, né? O objetivo nos projetos de pesquisa. Então, o objetivo ou os objetivos no plural, contido no último parágrafo de sua introdução, constitui a parte mais importante do seu trabalho, certo? Então, acompanhem comigo. Gente, olha só. O objetivo já tá bem claro aí, né? É um objetivo, é aquilo que você quer alcançar, né? Como resultado. Seu resultado ele tem que bater aí com o objetivo, tá? Ele vai ser ali a última parte da nossa introdução, tá? Mas é a parte mais importante do nosso trabalho. Será que ao final desse meu trabalho eu alcancei o meu objetivo geral ou os objetivos específicos que nós vamos ver também sobre o que se trata nesses objetivos? Nós precisamos ter isso bem claro, certo? Continuando, uma introdução convincente culmina em um objetivo claro. Ou seja, se eu tenho uma introdução que realmente convenceu ali o leitor, eu vou ter o meu objetivo claro, né? A pessoa vai conseguir ler ali, o meu leitor ele vai conseguir entender o meu objetivo de uma forma bem tranquila. Mesmo fazendo parte do corpo da introdução, é importante escrever um objetivo com objetividade, não sendo redundante aí, né? Mas nós temos como parte dessa introdução o objetivo, eu preciso deixar claro qual é o meu objetivo, qual é a minha intenção com essa pesquisa, o que é que eu quero com essa pesquisa. Então, eu preciso ser o mais objetivo possível. Então, é preciso essa redundância, né? Como eu acabei de falar para vocês, pois há muitos objetivos sem direção, sem clareza, cheio de rodeios. Então, às vezes, a pessoa ela faz toda aí, né, uma enrolada nos objetivos, inventa palavras, inventa termos e não chega a um objetivo, a uma conclusão, né, a algo real, certo? E aí nós temos uma divisão desses objetivos dentro do nosso projeto de pesquisa, que são os objetivos gerais, né, que nós só vamos ter um objetivo geral, na verdade, dentro do projeto de pesquisa, que são aqueles que apresentam a ideia de um trabalho, indicando a finalidade de um estudo. Então, o objetivo geral, ele vai indicar a finalidade daquele estudo. O que eu quero com esse meu estudo, né? Ele vai aí ter essa ideia principal, então, do nosso trabalho. Então, afinal, para que aquela pesquisa foi relevante? Né? É o objetivo. Em geral, eles abrangem aí também a sua hipótese de pesquisa, né? A hipótese, ela pode, é algo que pode acontecer ou não. Você vai sugerir para que, de repente, possa ter como resultado, mas não necessariamente ela pode acontecer, tá? Então, o objetivo geral aí, para que aquela pesquisa, ela foi relevante. Então, nós temos os objetivos gerais, né? O objetivo geral dentro da pesquisa, e nós temos os outros objetivos, que é o específico. Geralmente, né, nós temos um objetivo geral, que é o principal, e nós temos 3 ou 4, dependendo ali do que a sua pesquisa exigir, dos objetivos específicos, tá? Então, estão diretamente ligados aos objetivos gerais, mas são responsáveis por detalhar as ideias do estudo. Então, ele está ligado ao objetivo geral, mas é o objetivo específico, né? Os objetivos são os objetivos específicos
que vão detalhar aí as ideias, né? Cada ideia do estudo. Então, eles funcionam como um guia do que será abordado no trabalho. A partir dos meus objetivos específicos é que eles, na verdade, que vão nortear todo o meu trabalho, né? O que eu vou abordar dentro do meu trabalho. Então, é importante que esses objetivos eles estejam claros, eles estejam ali bem pautados, né? Bem escolhidos, para que realmente o seu trabalho, o que for abordado no trabalho, tenha um direcionamento correto, tá bom? Nós vamos ver agora, então, como que nós podemos elaborar esse objetivo geral e os objetivos específicos, tá bom? Então, o objetivo geral, como exemplo, né? Eu trago para vocês aí um exemplo desse nosso objetivo geral. Peguei também aí um exemplo da minha tese, né, de doutoramento, algo bem prático para nós trabalharmos, para vocês não ficarem, o professor está trazendo exemplos aí mirabolantes. Não é. É um exemplo prático que foi criado por mim, né, e depois revisado por outras pessoas, mas é um exemplo bem prático de nós trabalharmos, tá? Então, qual foi o meu objetivo geral quando eu escrevi a minha tese de doutorado? Analisar no contexto folk midiático, né, que é uma teoria aí da comunicação, como as cirandas de Manacapuru, no estado do Amazonas, identificadas como manifestação popular, assumiram uma nova identidade após o contato com a mídia, convergindo-se em espetáculo cultural. Então vejam que essa era a minha ideia, esse era o meu ponto principal. Era isso que eu queria, né, quando estivesse com o resultado pronto, que esse meu resultado estivesse batendo aí com esse meu objetivo geral, né, que eu fiz uma análise, né, e aí ela vai bater também com a minha tese, que era a ideia. Eu fiz uma análise, né, que nesse contexto aí dessa teoria da comunicação, que é uma teoria da comunicação, né, que as cirandas de Manacapuru aqui no nosso estado, que elas foram identificadas como manifestação popular, elas têm uma nova identidade, elas assumem uma nova identidade depois do contato delas com a mídia. E aí elas não se transformam em espetáculo cultural, né? Elas convergem. A celebração folclórica ali, a celebração comunitária está presente ainda, só que ela convergiu em um espetáculo cultural. Então eu provei isso através da minha tese, esse era o meu objetivo geral, meu objetivo principal ali, dentro da minha pesquisa. Só que eu precisava de objetivos específicos para complementar esse meu objetivo geral. Percebam que nós vamos ver até isso mais para frente, mas eu começo com um verbo no infinitivo, né? Lembram lá do particípio, do gerúndio, do infinitivo? Pois é, eu começo com um verbo no infinitivo, analisar, certo? Então, já peguem essa dica aí, porque os objetivos, tanto geral quanto específicos, eles começam com verbos no infinitivo, tá bom? Vamos ver então os objetivos específicos que complementam o nosso objetivo geral? Olha só, vejam então que o meu objetivo geral era o quê? Era mostrar, né, ali analisar, na verdade, que as cirandas de Manacapuru convergiram em espetáculo cultural, tiveram aí então criaram uma nova identidade a partir do contato com a mídia. Quais são então os objetivos que vão me ajudar a provar isso, né? Mostrar as origens e as narrativas das agremiações e como elas são constituídas com seus itens e personagens fazendo uma relação com o folclore. Então, a primeira coisa, para eu mostrar isso, eu tive que trazer o quê? As origens, né? Quais são as narrativas dessas agremiações? Como que elas se criaram? Como que elas foram constituídas com os itens que são trabalhados, com os personagens, né? Fazendo essa relação dessa origem com o folclore amazonense, né? E com o folclore também brasileiro. Eu precisava disso para provar lá chegar ao meu objetivo geral, onde, né, nós analisamos as cirandas de Manacapuru com uma nova identidade, que vocês já sabem. Esse foi um dos objetivos gerais que eu trabalhei, dos objetivos específicos. Vamos ver outro objetivo específico. Compreender o surgimento de uma nova identidade cultural por meio da organização das cirandas, como produzem ou reproduzem a convergência da manifestação popular ao espetáculo.
Então, mais um objetivo específico para complementar o meu objetivo geral, né? Eu precisava compreender aí como que aconteceu o surgimento dessa identidade cultural, dessa nova identidade cultural. Como que as cirandas elas se organizaram, como é que elas reproduziram essa convergência aí da manifestação popular ao espetáculo. E aí eu já começo, né, um pouquinho a falar da mídia aí dentro. Então eu precisava ter esse entendimento do surgimento da identidade cultural para complementar também o meu objetivo geral, certo? E mais um objetivo específico. Vejam que eu trouxe um objetivo geral e 3 objetivos específicos que foram suficientes para sustentar, então, o meu objetivo geral, tá? O objetivo geral também é analisar como ocorre o processo de comunicação entre as cirandas, suas comunidades, a sociedade e a cultura por meio da mídia e seus interesses no processo folk midiático. O que é isso, professor? Então, para sustentar ali meu objetivo geral também, né, para complementar meu objetivo geral, eu precisava entender, analisar como é que ocorria esse processo de comunicação que a ciranda tinha com a comunidade, né, com a própria cidade de Manacapuru, com a sociedade ali em geral e com a cultura, né, com a cultura amazonense dentro da mídia e do interesse então que a gente tinha ali de relação entre a mídia e as manifestações culturais. Então vejam que eu trouxe 3 objetivos específicos que ajudam então a compreender o meu objetivo geral, e aí eu chegar à minha tese, quando eu chego lá nos resultados, nas conclusões, esses objetivos gerais específicos, eles precisam todos estar linkados, tá bom? Então, que eu acabei de falar para vocês, os verbos no infinitivo, eles facilitam a compreensão da finalidade do trabalho. Então, analisar, mostrar, compreender, né, são verbos que estão aí no infinitivo, tá bom? Fica a dica para vocês. Entendidos os objetivos? Beleza, nós já falamos então do título, nós já falamos do resumo, nós já falamos da introdução e nós falamos dos objetivos. Agora nós vamos falar de uma parte muito importante do projeto de pesquisa, que é a metodologia, ok? A metodologia é a parte mais detalhada do projeto ou do artigo, né? Deve ter aí entre 600 e 90 palavras. Nela, você deve detalhar o material utilizado, o lugar onde será ou foi conduzido o experimento e o método de condução do trabalho. Então, olha só o que eu trago aqui no texto para vocês, tá? Ele é a parte mais detalhada. E aí, o que eu vou detalhar lá? O material, né? O que foi utilizado aí, o lugar onde aconteceu ou foi conduzido esse experimento e como que eu conduzi esse trabalho. Você vai descrever tudo aí na metodologia. Continuando, ó. Em material e métodos, que nós podemos chamar de metodologia, né, utiliza-se o verbo no passado. Então, utilizou-se, foi conduzido, porque quando você apresentar essa pesquisa, você já fez, né? Você já entrevistou, você já conduziu a pesquisa, você já utilizou tal estratégia. Então, sempre o verbo no passado. Para artigos a serem publicados, se utiliza o verbo no futuro. Então, se você vai publicar ainda, será utilizado, será conduzido. Então, para projetos a serem executados. Algo que ainda vai acontecer, você vai utilizar então os verbos também aí no futuro, tá? Então a metodologia, ela é a explicação minuciosa, a explicação detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, ou seja, o caminho, né, do trabalho de pesquisa, certo? Nós vamos ver então agora um exemplo bem prático que eu trago para vocês também, né, da minha pesquisa de doutorado, onde nós trouxemos os procedimentos metodológicos, como que foi aí distribuído, então, os procedimentos metodológicos. Aí vocês vão dizer, professor, o senhor só está falando da sua pesquisa, essa aula é sobre o seu trabalho. Não, calma, estou trazendo algo que eu tenho aí propriedade para falar, né? Não vou pegar outro pesquisador e trazer para vocês, porque aí a gente pode, de repente, não entender aquela pesquisa, né? Apesar de eu falar para vocês aqui que tudo tem que estar bem claro, às vezes a gente não entende. Então, eu estou trazendo algo realmente que eu tenho propriedade para falar e métodos bem práticos, tá bom? Então, procedimentos metodológicos. Nós dividimos aí o trabalho em 2 partes, né? Que é dentro aí da metodologia que eu estou falando para vocês, tá bom? Na pesquisa qualitativa e quais os instrumentos de coleta. Então, estamos falando de métodos e materiais, tá? Então, os métodos que eu utilizei.
Levantamento bibliográfico, eu fui fazer pesquisas, né, fazer leituras sobre esse tema, para eu poder procurar, né, na verdade, procurar material para ter referência. Então, fiz um levantamento bibliográfico, aí eu fiz a leitura desse referencial teórico, né, que é o que eu encontrei. Depois, nós fizemos, não necessariamente nessa sequência, tá? Mas foram os passos aí que nós encontramos. Nós fizemos a revisão do anteprojeto, eu tinha um projeto, só que o projeto não foi mais aquele, eu tive que revisar esse projeto. Nós fomos para um estudo de caso, né, algo específico ali do município de Bonacapuru, em um método dedutivo, né, algo aí, então, que eu iria deduzir dentro da minha proposta, certo? E quais foram os instrumentos, quais foram os materiais, professor, que o senhor utilizou? Então, eu tive uma observação não participante, eu observei, né, fui muitas vezes ao Festival de Cirandas de Manacapuru, mas não estava incorporado ali naquele processo, estava observando, mas não participando, né? Eu fiz um estudo de campo, entrevistei algumas pessoas que fazem parte da Ciranda, fiz entrevistas com fontes de coletas de informações, e uma pesquisa documental foi feita também. Fui atrás de documentos, né? Documentos realmente oficiais que comprovaram a existência das cirandas, comprovaram ali a existência de uma relação da mídia com as cirandas. Então, aí está bem prático para vocês, está bem didático essa diferença, né? Essa diferença não. Como que eu trouxe materiais e métodos que são utilizados, tá bom? Para a gente coletar e chegar a essa metodologia que nós estamos falando dentro do projeto de pesquisa, ok? Então, já vimos os objetivos e vimos a metodologia. Agora nós vamos ver os resultados. Olha só. Os resultados são a parte do artigo científico onde você deve mostrar o que obteve em sua pesquisa. Então, o que você encontrou, né? É a parte dos resultados. Para ilustrar os resultados, você deve usar figuras ou tabelas, tá? Fica mais didático aí. Não só figuras ou tabelas, mas acho que fica mais dinâmico, né? Para quem vai ler o seu trabalho também. As quais devem estar intercaladas com parágrafos explicativos. Então, você vai colocar uma tabela, você vai colocar uma figura, mas explique e identifique, né, do que você está falando. Que às vezes a gente coloca uma figura, vai falar dessa figura lá no final do texto, no final da página. Não, são intercalados os textos e as imagens, aí de 400 a 500 palavras, tá bom? Continuando. Uma figura e uma tabela podem mostrar a mesma coisa. Dessa forma, é aconselhável não colocar uma figura, um gráfico e uma tabela com os mesmos dados. Então, se uma figura e uma tabela falam da mesma coisa, não coloque. Coloque só uma coisa, né, para você ter aí mais espaço para tratar de outros assuntos. Mais específico, não coloquem duas coisas que falam aí do mesmo assunto, tá bom? Dois elementos que falam do mesmo assunto, no caso, a tabela e uma figura. Mesmo que você tenha encontrado o resultado mais fascinante, deixe de lado as emoções mantendo a sua escrita simples. Então, meu Deus, eu descobri algo assim fenomenal. Eu vou colocar a minha emoção na frente ali da minha razão e vou escrever de forma que a minha emoção vai ultrapassar aí, né? O que realmente interessa, que é a minha linguagem simples. Não façam isso. Quanto mais simples a escrita, né? E mais clara, fica mais fácil para quem for ler e entender, tá bom? Não cometam esse erro, tá bom? Vamos continuar. Escreva no tempo verbal passado e evite chavões, né, de sua área de estudo. Às vezes você quer colocar termos que é utilizado aí em determinadas áreas, né, que a gente fala chavões, acontece muito na área da medicina, na área da saúde, né? Então esqueçam isso. Tá? Coloquem realmente algo que vai ser entendível. Resultados não é uma sessão longa e cansativa, geralmente é curta. Então, é algo mais curto. E aí, uma forma bem básica de você apresentar os resultados é através dos gráficos, né? E aí eu trouxe para vocês um exemplo bem claro. Então, a gente traz os resultados de uma pesquisa aleatória, colocada em gráficos, né? E percentual, olha só. Perfil dos respondentes, 52% ativos, 52% aposentado e 13% vinculados. Continuando. O atendimento, 77% considera eficiente, 77% considera gentil e 72% considera ágil. Meios de comunicação, 83% comunicação por e-mail
16% comunicação pelo Facebook e 55% comunicação pelo site. 94% considera a empresa um excelente investimento e estão satisfeitos com o serviço, e 69% indicaram a empresa para alguém. Então vejam que aí nós temos em gráficos, né, o percentual de uma pesquisa. Isso foi os resultados que eu encontrei dentro de uma pesquisa. O que eu fiz? Fiz uma tabelinha ali, tabelei todos os dados e trouxe em percentual, né? Olha só. Tem um percentual disso, um percentual daquilo, tantas pessoas falaram isso, tantas pessoas... Vejam como fica uma coisa mais didática, né? Mais fácil a gente ver um resultado assim do que eu escrever, colocar ali por escrito, né? Vejam quanto que a gente ia ficar enrolado de colocar 94% consideram excelente. Não, vamos lá, colocar no gráfico, fica uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais didática, para quem for ler, fazer realmente a leitura. Porque se a gente faz a leitura de número, faz, né? O texto ali é tudo que passa uma mensagem. Então, o gráfico ele está passando essa mensagem e a gente tem essa leitura também. Então, é uma forma muito prática de nós colocarmos aí os resultados de uma pesquisa. Depois dos resultados, nós temos a discussão, que é justamente a parte do artigo científico onde você vai fazer as suas considerações sobre os resultados que nós acabamos de ver, tá? Então, se houver algo relevante sobre cada elemento, né, tratamento estudado, você deve argumentar e discutir o assunto. Vejam aí, argumentar e discutir o assunto. É nesse momento que você vai pegar aquelas informações lá da porcentagem que nós vimos agora e você vai discutir, você vai argumentar. Olha, tantos por cento responderam isso, eram pessoas assim, 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 o motivo por que foi respondido, de repente você pode colocar também e realmente discutir o assunto. Então, independentemente do resultado obtido na pesquisa, os achados, né, sendo significativos ou não, eles merecem o mesmo tratamento na discussão. Eu achei a solução para tal problema e posso não ter achado. Mas da mesma forma que você colocaria o seu achado, você também pode colocar o que não foi achado. Tá bom? Muito bem. Escreva a discussão obedecendo a sequência dos resultados apresentados. Então, por sequência, achei tal coisa, né? Faça o link e assim por diante. Cada parágrafo deve ter seu próprio foco. Se pertinente, faça referência a algum autor anteriormente citado na introdução. Então, tem aí, achei um resultado que casa com uma informação, uma citação que eu trouxe lá na introdução. O que eu faço? Trago novamente para a minha discussão, né? Vou fazer uma discussão ali com o autor dentro daquele parágrafo, tá? Há revistas científicas em que a discussão é escrita juntamente com os resultados. Então, às vezes, tem revista, né? Tem trabalhos que pedem aí resultados e discussão nessa mesma sessão, juntos. E você pode fazer também dessa mesma forma, não tem problema. Continuando, é importante estar familiarizado com a escrita da discussão sem ter obtido ainda os resultados. Você deve interpretar os resultados enfatizando aqueles mais relevantes. Nessa sessão, uma vez que você tem mais liberdade de se expressar, né, aí vai durar entre 400 e 800 palavras, os resultados encontrados podem ser comparados com os de pesquisas anteriores. Cuidado! Dados não apresentados não devem ser discutidos. Então, você achou um dado, esse dado ele não foi apresentado, você não deve colocar, então, na sua discussão. Tá bom? Mais importante você estar familiarizado com esses dados antes de você começar a escrever, realmente ter propriedade para falar daquele assunto, né? Você mesmo fazer essa pesquisa, lógico, não vai terceirizar para ninguém, por favor, né? E aí você ter autonomia para escrever os resultados da sua pesquisa e discutir esses resultados também. Vamos ver um exemplo prático? Olha só. Se sua pesquisa for sobre o impacto do uso do celular no desempenho escolar, na seção de resultados, você pode apresentar estatísticas sobre notas antes e depois do uso excessivo de celular, né? Qual eram as notas antes ali do uso do celular e quais são as notas agora dos alunos depois do uso do celular. Já na discussão, você interpretaria esses dados, né? Comparando aí com estudos semelhantes e analisando se o uso de celular realmente afeta a concentração. Olha só, né? Bem bacana esse exemplo aqui para a gente falar sobre resultados de discussões, né? Então, se a pesquisa for aí o impacto do uso do celular no desempenho escolar, na seção de resultados você vai, então, apresentar as estatísticas
né, sobre essas notas. Trouxe as estatísticas. Olha, tantas notas eram boas, tantas notas eram ruins, antes do uso do celular, depois do uso do celular e assim por diante. E aí, quando você for discutir, você vai interpretar esses dados, né, lá dos resultados. E vai comparar aí, analisando se realmente o uso do celular afeta a concentração. E aí, depois desse resultado de discussão, a gente vai para a conclusão, né, que você pode trazer aí também mais informações. Então, conclusão é a parte do artigo científico onde você deve, em poucas palavras, mostrar ao leitor o que você obteve em sua pesquisa. Aqui não há espaço para frases longas, né? Uma coisa mais prática. Utilize frases breves e convincentes. Se houver algum ser vivo, planta, animal, micro-organismo, deve-se mencionar seu nome científico. Geralmente a conclusão é escrita como se fosse uma ideia geral. Então, uma conclusão, um fechamento do meu trabalho. E aí, lembram que tem que bater lá com os nossos objetivos, né? Olha só. Muito bem. A conclusão, né? Nós temos essa parte da conclusão, parte do nosso artigo, né? Dos nossos projetos de pesquisa, em que ela vai encerrar o nosso trabalho, né? Quase encerrando também a nossa aula. Nós vamos ver, então, um trecho sobre a conclusão. Analisando e evidenciado novas e importantes contribuições sobre essa grande festa, que com as novas tecnologias voltadas para a comunicação sofreu uma metamorfose identitária folk e midiática, as cirandas identificadas enquanto manifestação cultural se metamorfosearam, né? Ou seja, se transformaram aí num processo onde a mídia se apropria dessa manifestação e converge em um grandioso espetáculo cultural amazônico. Essa conclusão, ela casa lá com nossos objetivos, né? Lembro que eu tinha que transformar, pegar esse meu objetivo, né, e comparar lá com a minha conclusão. Ela realmente está lá presa, né? Está lá ali na conclusão, está mostrando que nós alcançamos esse objetivo. Diante de todo o trabalho que nós fizemos, nós realmente encontramos, então, a ideia de que, comprovamos a ideia de que as cirandas de Manacapuru tiveram, então, esse processo de metamorfose por contato com a mídia, né, com a ajuda da mídia. Então, a conclusão, ela vai encerrar o nosso trabalho. E, geralmente, o último tópico aí dos elementos textuais do nosso projeto de pesquisa são as referências, né? As referências, elas, então, são que nós utilizamos como para utilizar as nossas citações e ter como base, né, de grandes autores para o nosso trabalho. Então, para cada forma de referência, a gente tem um certo tipo de elaboração, né, de como colocar ali nas nossas referências. Então, vejam que essa primeira é de um livro comum. Então, coloco o autor, Beltrão Luiz, o nome do livro, Folk Comunicação, a comunicação dos marginalizados, a cidade onde foi publicado, a editora, né? Cidade, a editora e o ano em que foi publicado. Já esse próximo aqui, ele é um trabalho de conclusão de curso, né? Do curso de Geografia. Então, a autora Erundina dos Anjos Praia, o Festival das Cores na Terra das Cirandas, representação cultural em Manacapuru. A cidade onde foi publicado foi defendido, a universidade e o ano. E nós temos também, quando é um artigo publicado dentro de uma revista ou dentro de um livro, né? Então, aqui, os autores, Eric da Silva Nakanome e Adam René Pereira da Silva, né? O título do artigo deles, Nos Corredores da Caiçara, Encaiçaramentos da Arte Popular pela Amazônia. E aí, onde está, né, esse artigo deles aqui? Está dentro dessa obra, Arte e Cultura, Produção, Difusão e Reapropriação, né, organizado aqui pelo Ezequiel Ferreira. Foi publicado em Ponta Grossa, né, no Paraná, Atena, né, que é o nome da editora, em 2021, e este artigo se encontra na página 176 a 189, né, desta obra. Certo, pessoal? Então, essa é a parte das referências, muito importante também, né, para que quem for consultar o seu trabalho, encontre ali de onde você retirou esse material. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu vou ficando por aqui
Isso é só o comecinho aí dos nossos projetos de pesquisa, que vocês terão ainda muita vida para escrever, né? Eu espero, assim, textos científicos, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!